Fala galera, bom dia! Vamos para mais um dia aí de análise do nosso mercado de criptomoedas. Depois de uma grande queda que a gente viu aí nos últimos dias, o Bitcoin ele se consolidou, fez um falso rompimento da mínima do movimento e agora está tendo uma retomada de preço. Hoje o nosso principal objetivo vai ser estar dando uma passada em alguns indicadores fundamentalistas que podem aí estar indicando uma possível alta do Bitcoin para o longo prazo. E além do mais, a gente vai estar dando uma olhada em todo o sentimento do mercado e fazendo uma análise gráfica para identificar as maiores probabilidades de curto, médio e longo prazo. Começando aqui sem muita enrolação, galera, eu queria mostrar para vocês sobre essa questão do outflow, que eu comento muito aqui com vocês. E o outflow não é nada mais, nada menos do que a retirada de tokens das exchanges, né? A gente tem esse gráfico aqui, ele é do site CryptoQuant, né? Um site bem legal, com vários gráficos aí de análises on-chain para vocês estarem dando uma olhada, se vocês tiverem interesse. E a gente consegue ver aqui essa linha preta, né, que é o preço do Bitcoin, enquanto a linha azul é a quantidade de reserva de tokens que a gente tem nas exchanges. E a gente vê que desde setembro desse ano a gente tem uma queda muito brusca, né, de reserva de tokens das exchanges, ou seja, as pessoas elas estão optando por tirar os tokens de dentro das corretoras e levarem aí para protocolos descentralizados ou até mesmo para carteiras aí de hold, posições de longo prazo. Isso é bacana porque isso costuma ser um indicativo de alta, né? E face à queda que a gente viu aí nos últimos dias, que a gente pode estar conferindo ela aqui, a gente ainda tem uma diminuída ainda mais de tokens de exchange, ou seja, com o preço caindo, tem muitas pessoas que estão buscando acumulações para o longo prazo, vendo esse movimento de baixa como uma possível correção e desconto para uma possível acumulação. Então é muito legal a gente fazer esse tipo de análise, porque uma vez que a gente tem uma retirada de tokens das exchanges, significa que os investidores não só querem acumular, né, e levar o Bitcoin aí para o longo prazo, mas também sair dos meios centralizados e também diminuir a quantidade de oferta de Bitcoin que vai estar lá dentro de todas as exchanges. Eu também queria estar dando uma passada nesse gráfico, que eu não sei se eu cheguei a comentar aqui no canal com vocês, mas lá no meu grupo eu já comentei algumas vezes deles, que é um modelo que chama Stock to Flow. Galera, eu vou falar de uma forma bem breve desse modelo, se vocês quiserem até comenta aqui embaixo se querem que eu faça um vídeo detalhando um pouquinho mais, que ele é uma projeção fundamentalista do preço do Bitcoin e que ele é bem legal, a gente pode estar correlacionando o preço, o gráfico e as épocas do Bitcoin, como eu vou mostrar aqui para vocês. A cada 4 anos existe um fenômeno no Bitcoin que ele chama halving. Esse halving ele vai reduzir a quantidade de recompensas por bloco que os mineradores vão receber. E essa análise ela parte do pressuposto onde a cada halving o preço ele tende a se valorizar mais porque o Bitcoin ele vai ficando cada vez mais escasso. Então essa linha toda colorida aqui ó, é o preço do Bitcoin ao longo da história e essa outra linha aqui preta ela é a projeção do preço do Bitcoin face a todo esse modelo que eu vou estar explicando para vocês agora. Observa que essa linha colorida, né, o preço do Bitcoin, ela vem mudando de cor. Isso aí é como se fosse uma contagem regressiva para o halving, que acontece a cada aproximadamente 4 anos, né? Se eu me arrastar aqui para esse lado, vocês vão conseguir ver que isso aqui é a contagem regressiva de dias, né? Quando está aqui na parte mais vermelha é porque o halving ele acabou de acontecer, e quando está na parte que mais roxa, mais embaixo, significa que o halving está para acontecer, né? Então a gente teve um halving que aconteceu aqui lá em março do ano passado, face a todo aquele Corona Crash e tudo mais. Galera, se vocês olharem aqui, me passando para o outro lado de novo, historicamente, quando a gente tem o halving, a gente vê o preço disparando bastante. Então a gente consegue ver aqui que geralmente a alta de preço pós-halving costuma ser aqui quando a gente chega no amarelo, quase no verde, e lá no verde quase que pro azul, galera, que seria na metade do período aí depois de 2 anos após o halving. Quando a gente tem essa linha aqui que é a possível projeção do preço, a gente vê que por mais que o preço ele tenda a seguir os movimentos, ele ainda dá algumas passadas. E esse gráfico ele é legal porque ele é um gráfico com base no fundamento do Bitcoin e ele vai buscar não a projeção exata do preço, mas ele vai levar o fato da escassez do Bitcoin diminuindo face a toda a euforia e quantidade de Bitcoins que estão sendo despejados no mercado, para fazer uma projeção de por que o preço do Bitcoin tende a se valorizar no longo prazo. Então, fechando tudo isso que eu falei, né, se vocês derem uma olhada, a gente teve o halving que aconteceu ano passado, né, então tem um pouquinho mais de um ano que aconteceu esse halving. Segundo esse gráfico, a gente ainda consegue ver que a gente tem um espacinho aqui para estar dando aquela subida, né, seria aquela segunda onda de impulsão de todo esse bull market que está acontecendo. A gente está aqui com a cor amarela começando a ficar verde, e a gente vê que quando a cor ela tá amarela e começa a ficar verde, é a hora que ela realmente vai começar a subir, né? Se vocês forem ver aqui, muita gente compara essa bull run que a gente está agora com 2013, porque a gente teve 2 ondas de impulsão, né? Essa primeira, correção, e segunda onda de impulsão. E a gente pode correlacionar muito com o que está acontecendo agora, olha só, a gente teve uma onda impulsiva, agora está corrigindo,
E aí tá vindo para a segunda onda, que é justamente quando o preço ele tá corrigindo e tá ficando amarelo, né, tal como a gente vê aqui. E a onda impulsiva é quando ele vai virando de amarelo para verde, que é mais ou menos quando a gente chega aí na metade aí do halving. Com o próximo halving ele vai acontecer lá em 2024, a gente tem muita coisa para acontecer, muita água para passar embaixo da ponte, a gente está tendo aí uma bull run de certa forma institucional. E por que eu estou começando o vídeo falando disso, falando de todo o fluxo de Bitcoin dentro das exchanges e tudo mais? Não só Bitcoin, mas tokens de criptomoedas em geral. Galera, o Bitcoin pode estar próximo a um nível de resistência muito forte, Podem ter vários fatores aí de curto prazo que interferem no preço, mas no médio e longo prazo a tendência do Bitcoin é de fato se valorizar. A gente tem tanto uma questão matemática, onde a gente diminui a recompensa e reduz também a oferta dentro das corretoras, mas uma própria questão lógica, onde tem pessoas, né, grandes instituições que já estão começando a investir no Bitcoin. Eu gosto de estar dando uma passada nessas questões fundamentalistas para lembrar a vocês que o Bitcoin tem um fundamento muito forte, muito importante, e é por causa disso que hoje ele é o que é. Olhando rapidinho o nosso Fear and Greed Index, a gente consegue ver uma queda brusca no nosso sentimento do mercado, né? Que agora ele já está neutro, ele não está mais tão ganancioso. E é legal estar fazendo essa comparação porque o preço está mais ou menos no mesmo nível onde estava ontem. Só que o indicador ele chegou a cair aí quase que 20 pontos. Então, fundamentalmente falando, se o mercado ele não está tão ganancioso, significa que as pessoas elas estão começando a ficar com medo dessa correção que está por vir e tudo mais. E isso só reforça, face a todos os fundamentos que eu expliquei até agora no vídeo, a importância de estar buscando acumulações em momentos de pânico do Bitcoin. Se a gente pegar no médio e longo prazo, o Bitcoin, a tendência dele é de fato se valorizar, né? A gente está numa tendência de alta muito saudável nos gráficos mensal, semanal. E essa correção, como eu venho falando aqui para vocês, ela não só é importante, como também é necessária. Tem pessoas que lucraram muito dentro dessa pernada de alta dos 40 mil dólares, acabaram realizando agora que a gente chegou próximo a topos históricos e tudo mais. Assim como tem pessoas que ficaram de fora e não vão entrar de forma alguma em um momento de euforia e de topo. Então essas movimentações de baixa, tal como a gente vem vendo, elas não são só necessárias, como elas também são importantes para trazer pessoas novas para o mercado e para as pessoas que já estão dentro, de certa forma, estarem rebalanceando sua carteira e garantindo seus lucros. Galera, olhando rapidinho o nosso livro de ofertas, né, a gente consegue ver que no curto prazo está bem balanceado a força compradora e a força vendedora. Uma vez que a gente lateralizou, criou base de preço e graficamente a gente vai ver daqui a pouco que a gente está fazendo um padrão que possivelmente a gente vai continuar a baixa, a gente criou pontos onde pessoas que ficaram de fora do movimento de baixa vão tentar atuar vendidas, e isso faz com que tenha muito mais tokens alocados para venda do que para compra. Ainda assim não é uma quantidade tão gritante de tokens, né? Como a gente estava lá próximo ao topo histórico, a gente chegava a ver quase que 1.000, 2.000 tokens alocados aí para venda. Mas de fato é uma coisa a se levar em consideração, porque a gente teve uma retomada muito grande do preço, né? E o risco-retorno segue favorável para quem está querendo operar comprado, mas ainda assim tem muito mais tokens alocados para venda. Do lado da compra a gente tem os 58 mil dólares até os 57 mil dólares como a região mais nítida aqui de suporte. Até chegar nos 57 mil dólares a gente tem 846 tokens alocados, que é uma coisa também para se levar em consideração e colocar um certo peso, né? Porque a gente está com o Bitcoin valendo 60 mil dólares. Então 800 tokens vezes 60 mil dólares é um baita de um dinheiro para conseguir passar desse ponto. Eu vou falar disso um pouquinho mais na parte gráfica, tá? Que eu vou conseguir relacionar isso com o cenário gráfico. Mas olhando rapidinho aqui o nosso S&P 500, a gente continua na nossa tendência de alta muito saudável. A gente fez uma correção aqui que fez o preço voltar para a região das médias, mas ainda assim a força compradora ela não está tão eufórica para poder seguir rompendo esse topo aqui na tendência muito forte de alta. A gente tem uma pernada aqui com volume de certa forma decrescente, né? Ou seja, isso mostra um desinteresse em negociações como um todo. E o desinteresse em negociações como um todo, eu falo porque os mercados eles estão muito esticados, né? A gente viu o mês de outubro inteiro se valorizando. Tal como o Bitcoin, muita gente que entrou nos 40 mil dólares vai realizar lucro ali próximo ao topo histórico, o mesmo vai estar acontecendo com o mercado tradicional. Esse índice do S&P 500, ele reproduz as 500 maiores empresas, né? Então se ele está subindo, significa que de forma majoritária as empresas elas estão dando lucro. E quem entrou lá no começo do mês de outubro, lá no pânico do mês de setembro, face à crise da Evergrande, face a toda aquela questão da crise energética, ao Federal Reserve, inflação, possível variante Delta do Corona e tudo mais, vai aproveitar todo esse momento de alta para dar uma rebalanceada na carteira, tal como a gente acabou de comentar e explicar no cenário do Bitcoin. Como a gente tem uma correlação muito nítida entre os mercados, inclusive também se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo mais detalhado explicando e demonstrando graficamente o porquê que são correlacionados, né, o mercado tradicional e o mercado de criptomoedas. Uma eventual correção no semanal aqui pode vir juntinho com a correção do semanal que está para acontecer
acontecer no Bitcoin. A gente pode ver o mercado tradicional seguindo aqui numa tendência de alta junto com o Bitcoin rompendo o topo histórico. O Federal Reserve, por mais que ele já esteja daí dando alguns indícios de que vai parar de inflacionar toda aquela moeda, né? Vai parar de comprar títulos, mas ainda está mantendo a taxa de juros bem baixa e tudo. Eu acho que eles vão tentar inflar essa bolha por o máximo de tempo possível e eventualmente vai estourar, mas no curto, médio prazo eu acredito que isso causa mais uma euforia no mercado mesmo. Face a todo esse pânico no mercado, né, a gente consegue até ver pelo Crypto Fear and Greed Index, a gente consegue ver que o fluxo de capital está voltando para o Bitcoin em momento de queda. Óbvio, né, como eu explico muito aqui, a gente sabe que o Bitcoin ele é muito menos volátil que as altcoins, e tanto na alta, como as pessoas preferem investir no Bitcoin por ter o maior capital de mercado e ser a maior criptomoeda, na baixa as pessoas também gostam de voltar para o Bitcoin como proteção de capital. No gráfico diário a gente consegue ver um possível fundo aqui, tá, para seguir a tendência. A gente já rompeu a região das médias. Caso a dominância ela siga subindo aqui, mantendo uma tendência saudável de alta, ou seja, fazendo topos e fundos cada vez maiores, a gente vai ver o Bitcoin ele ganhando muito mais força que as altcoins. Significa que nessa queda as pessoas elas estão buscando acumular Bitcoin, uma vez que a gente está muito próximo do topo histórico, numa tendência muito saudável de alta. Mais uma vez falando, seguindo aqui essa tendência de alta e tudo mais, é muito importante que a gente rompa aqui os 50% de dominância, porque isso vai significar que mais da metade do capital do mundo de criptomoedas ele está alocado no Bitcoin. A dominância estando subindo, tornando o Bitcoin mais forte que as altcoins, a gente pode ver as altcoins de forma majoritária caindo mais que o Bitcoin, em questão de médio e longo prazo, né galera? Isso faz com que o Bitcoin ele seja um ativo muito mais interessante de investimento por agora. Olhando o nosso Bitcoin aqui num prazo um pouquinho mais curto, né? Eu tô olhando aqui um gráfico de 1 hora, a gente tinha aquela mínima do movimento de ontem, né? Todo aquele cenário de pânico e tudo mais. A gente fez uma mínima aqui no 58.574. E agora, hoje, na vela de 7 horas da manhã, a gente teve um falso rompimento desse nível e retomada. A gente chegou a romper a região das médias aqui no curto prazo e muito provavelmente a gente tem maior chance de reverter essa tendência aqui para estipular isso aqui como fundo do movimento no 4 horas. Por que é importante, como eu falei com vocês ontem, utilizar números psicológicos e redondos como base de preço? Porque os 58 mil dólares é um ponto muito forte de suporte. Mesmo que a gente rompa isso aqui, a gente ainda tem uma margenzinha onde as pessoas vão querer atuar com risco-retorno favorável, utilizando abaixo dos 58 mil dólares como região de âncora. Quando eu comentei para vocês que eu fiz algumas entradas aqui, à medida que o preço subia eu fiz algumas parciais, isso abaixou meu preço médio, mas o meu stop ele ficou aqui paradinho nos 58 mil dólares porque a chance de pegar face ao risco retorno está muito favorável, era muito pequena. A força compradora ela vai tentar inverter essa tendência aqui para deixar o cenário um pouquinho mais altista, estipular a região aqui dos 58, 57 mil dólares como nosso principal suporte a curto prazo. Mas falando aí em questão de médio prazo, a gente teria que romper pelo menos a região das médias aqui para ter maior probabilidade de fazer um pivô de alta e estipular o fim do nosso fundo aí no gráfico diário. Enquanto a gente seguir na queda, a gente tem um cenário aqui baixista, a gente pode ver uma possível bandeira de baixo, onde o gráfico pode ficar lateralizado face a essa região de resistência aqui das médias e a região de suporte dos 58 até os 57 mil dólares. Isso é um cenário um tanto quanto baixista, tá? Caso a gente perca aí os 57 mil dólares, a gente pode ver o Bitcoin aí no nível um pouquinho mais baixo, próximo daquela buy zone no semanal comentado com vocês. Isso não é nada mais nada menos que uma excelente oportunidade de acumulação, principalmente para quem está de fora do mercado. Nosso gráfico diário segue em tendência de baixa e essa é a maior probabilidade que a gente vai fazer com certeza um topo descendente contra isso aqui. Temos a região das médias aqui como ponto nítido de resistência e o nosso VPVR ele indica que a gente está próximo a uma região muito forte de negociação do preço. Se tem muita gente que negociou aqui, então significa que tem muita gente que está presa, né? Gente que comprou aqui e não realizou o lucro e aí quando o preço veio aqui para baixo está no negativo, né? Então assim que ficar no 0 a 0 vai fechar a posição. Isso faz com que pontos de muita negociação e pontos de suporte e resistência prévios realmente tendam a segurar o preço. Olhando rapidamente o nosso sentimento de mercado, né? O nosso long short ratio ele segue altíssimo, galera. Isso é muito preocupante e isso dá mais peso para a bandeira de baixo no 4 horas, tal como a gente está comentando. A gente teve um movimento aqui de volatilidade com certo volume entrando, né? Que aconteceu agora às 7 horas, que foi o momento de retomada, né? A nossa bear trap que a gente armou lá. Galera, e como a gente teve esse momento aqui de retomada, mas tem muita gente comprada, a gente consegue ver nitidamente que poucas pessoas foram liquidadas, né? Porque a maioria das pessoas elas estão de fato apostando na alta. Isso acaba que é um indicativo também de queda, né? Porque uma vez que a gente tem um rompimento para baixo, a gente vai ter muito mais liquidações, muito mais stops sendo acionados. Isso faz com que o
preço ele caia e as instituições, as baleias, os big players, eles tendam a acumular. Por último, mas não menos importante, né, olhando o nosso Open Interest, a gente consegue ver nitidamente que em momentos de queda a gente tem a maior parte dos contratos sendo abertos, né? Ou seja, tem muitas pessoas que estão querendo abrir posições, né? Face a momento de queda. Como a gente sabe que o long short ratio está muito alto, ou seja, tem 4 compradores para cada vendedor, muito provavelmente essas pessoas estão aproveitando esses momentos de queda para estarem buscando entradas acreditando na continuação da tendência de alta e rompimento do topo histórico. Tudo isso de análise de sentimento faz o mercado ficar muito mais líquido caso a gente rompa para baixo. Sem falar que como tem muita gente comprada, não vai ter tantas pessoas que vão estar interessadas em comprar caso o preço vá para cima. Isso torna muito difícil com que o preço ele siga subindo aí, uma vez que está todo mundo comprado já esperando todo esse movimento de alta. Considerações finais, galera. O nosso gráfico chave aqui é o gráfico de 4 horas, tá? Enquanto a gente manter aqui a região das médias cruzadas para baixo, ou seja, a média de mais curto período estando abaixo da média de maior período, né? Eu uso as EMAs 12 e 26. Enquanto elas estiverem aqui servindo de resistência, a gente pode ver aí os ursos no controle total aqui do preço. A força compradora que está acumulando nesse ponto vai tentar agir para inverter essa tendência aqui, pelo menos para buscar aqui uma operação de curto prazo para a gente ver um topo descendente no diário. Essa é a maior probabilidade de acontecer porque a gente teve um movimento de queda muito grande, com volume crescente e tudo mais. Mas a gente vem e rompa essa possível bandeira de baixa aqui que a gente vai estar formando, utilizando a região das médias e os 58 mil dólares de suporte, a gente pode ver a correção no semanal seguindo, galera. A correção no semanal seria algo super saudável para o Bitcoin, tá? Uma vez que a gente tem aqui a região das médias, região de topos prévios, uma correção aqui com volume descendente, toda aquela região de interesse e acumulação aqui de Fibonacci, pessoal. Então caso caia, eu vou estar interessado aqui em fazer algumas compras nessa região aqui, tal como comentado com vocês aí ao longo de ontem, dos últimos dias e das últimas semanas. Assim como caso a gente siga aqui numa tendência de alta, né, a gente consiga reverter todo esse cenário, eu vou manter as posições que eu acumulei aqui junto com algum swing que eu venho levando desde lá de trás, para ver até onde essa pernada de alta vai. Essa pernada de alta muito provavelmente vai levar para um topo descendente aqui no diário, né, que vai fazer com que a gente siga numa tendência de baixa. Mas só sabendo o tamanho dessa perna, a gente vai ter um norte melhor para o Bitcoin, para caso a gente tenha um cenário mais altista, né? Queria estar vendo aqui o Bitcoin romper a região das médias, para pelo menos estar fazendo um fundo ascendente e estar indo testar ali o topo histórico de novo, para a gente falar de uma bandeira de alta no semanal e um cenário um pouquinho mais altista. Mas ainda caso contrário, a gente siga aqui numa tendência de baixa, não deixa de ser uma correção muito saudável e também vai dar excelentes oportunidades de acumulação, uma vez que a gente tem um cenário, né, todo do mercado, como o sentimento do Fear and Greed agora a curto e médio prazo mudando, possivelmente indo até para um cenário de medo, ou Extreme Fear, né, que é o medo extremo, vai ser uma região muito importante de acumulação, tal como eu mostrei para vocês. Seria também ótimas oportunidades de acumulação, principalmente para posições de longo prazo. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo para mim o que vocês acharam, se ficou alguma dúvida. Se gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha com quem você acha que vai gostar, se inscreve no canal que eu posto análises diárias. E também eu queria convidar vocês a entrarem no meu grupo, né? O link está aqui embaixo, numa plataforma chamada Slack. E esse grupo, além de eu dar continuidade aqui nas análises, eu posto muita coisa lá de notícias, de altcoins, eu atendo a pedidos de análise e a gente fala muito também de mercado tradicional, bolsa de valores, os estoques, né, as ações americanas, ETF, mercado alternativo de cannabis e tudo mais. É um grupo gratuito e eu estou guardando todos vocês lá. Então vou ficando por aqui, tenham um bom dia, uma ótima quarta-feira, ótimos investimentos e tamo junto, galera!